os seus corações. O tema da mensagem de hoje é perdidos e achados. Ele se encontra no capítulo 15 de Lucas. Se você for ao aeroporto, você vai encontrar lá o setor dos perdidos, dos achados e perdidos. Mas aqui no capítulo 15, precisamente do livro de Lucas, é conhecido nos teólogos como o capítulo dos perdidos e achados. Mas antes de nós lermos aqui a palavra do Papai do Céu, o que é que a gente faz? Por quê? Pedindo a Deus iluminação, né? Eu costumo dizer que a oração, ela é a respiração da alma. E se você não ora, você está morto espiritualmente. Outra coisa que eu costumo dizer é que as montanhas dos problemas, elas só podem ser escaladas de joelhos. E eu convido todos aqueles que puderem se colocar de joelhos para nós falarmos com nós. Senhor, meu Deus e Pai, Papai que habita nas mansões celestiais, eis que os teus servos estão aqui para junto ouvir a tua palavra. Que essas pessoas que estão aqui possam ser preenchidas com o que elas precisam e não esteja aqui para simplesmente ouvir o que elas querem ouvir. Papai, eu clamo pelo poder do Espírito Santo sobre a tua igreja. Que nessa manhã o derramamento da sua cheiroria caia sobre o teu povo. E que ao abrirmos a tua palavra e estudarmos sobre ela, o ser humano aqui, Pai, desapareça. E que Jesus Cristo unicamente cresça e prevaleça. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que nesse momento o teu Santo Espírito coloque colírio em nossos olhos, discernimento na nossa mente, que nós possamos entender, que nós venhamos entender claramente o recado do Senhor. Nós te pedimos na certeza que já fomos ouvidos e somos atendidos, não porque nós merecemos, mas porque toda vez que nós cumprir a prece, ela vai assinada no nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 15. Todos encontraram? Amém? Eu gostaria de ler com vocês a partir do versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os escribas e fariseus, os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores, faz o quê? Como com ele. Naquela época, Jesus ele estava em uma casa. Naquela época, quando você comia com uma pessoa, você estava recebendo essa pessoa. Se por acaso você estivesse comendo com uma pessoa, você estava aceitando essa pessoa. Os escribas e fariseus eles estavam ali retados por Jesus, não porque apenas Jesus estava comendo com publicanos e pecadores. Os escribas ali e fariseus estavam indignados por Jesus, porque Jesus ele estava comendo com os publicanos e pecadores e automaticamente Jesus estava os aceitando. Por isso, os escribas e fariseus estavam ali indignados. Mas antes de nós prolongarmos a ministração esta manhã, eu gostaria de descer alguns comentários. Se tem algo que me impressiona no ministério de Jesus, é que Jesus ele gostava de ir para a casa do povo. Isso aqui é um costume bíblico. Jesus ele foi para a casa de Levi, Jesus foi para a casa de Jairo, Jesus foi para a casa de Simão, Jesus foi para a casa de Lázaro, Jesus foi para a casa de Maria e Marta, Jesus foi para a casa de Zaqueu. Então, eu gosto muito, né, que aqui tem grupo para sexta-feira. Muito bom, né? Porque ali você brinca, você ora, você estuda a Bíblia, mas é claro, você come também, né? Olha que maravilha. Então Jesus ele gostava de ter um encontro na casa do povo. O primeiro milagre que Jesus realizou, ele realizou onde? Ué, você não quer participar? O primeiro milagre que Jesus realizou, ele realizou onde? Uma festa de casamento que estava acontecendo em uma casa. As igrejas que Paulo organizou, todas foram em uma casa. Então, eu gosto muito de ir para a casa do povo. E para comer, melhor ainda, né?
dica, esse aqui é um costume bíblico. Jesus ele gostava de ir para a casa do povo, então vá para a casa do povo. Jesus gostava de orar na casa do povo, então vá para a casa do povo, orar também com o povo. Jesus ele gostava de comer com o povo na casa do povo, então vá para a casa do povo, comer também na casa do povo. Gente, isso aqui é um costume bíblico. Então, fica a dica, vamos para a Bíblia. Percebemos que de um lado, publicanos e pecadores, do outro, escribas e fariseus. Os publicanos e pecadores, eles assumiram que não guardavam a lei, era público isso. Já os escribas e fariseus, de Gênesis a Deuteronômio, tem aproximadamente 613 leis. Os escribas e fariseus diziam guardar tudo, diziam ser certinho demais. Aí Jesus estava comendo com os publicanos e pecadores. E se você estivesse na época de Jesus, se você comisse com Jesus, os escribas e fariseus eles iam reclamar. Então Jesus estava ali comendo com publicanos e pecadores. Os escribas e fariseus aproximaram de Jesus e falaram assim: ó, Jesus, mestre, como o Senhor disse ser o Messias que está comendo com esse povinho aí. Imagina Jesus ter olhado para ele e falado assim: ó, eu vou te mostrar porque eu estou comendo com esse povinho. Vou te contar 3 historinhas. A primeira, verso 3. Então lhe propôs Jesus essa parábola: qual entre vós é o homem que vós conhece sem ovelha, perdendo uma delas, não deixa a 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrar. Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a ovelha perdida. Digam-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de quê? De arrependimento. Deixa eu lhe dar um contexto para facilitar a tua compreensão. Naquela época, os pastores alimentares ele cuidavam das ovelhas pessoalmente. E o pastor ele pegava as ovelhas, saía do aprisco e ia para o oásis, que era mais ou menos 3 a 4 quilômetros de distância. Então, no início do dia, ele pegava a ovelha do aprisco, passava pelo deserto e chegava no oásis. No final da tarde, ele pegava a ovelha do oásis, passava pelo deserto e chegava no aprisco. Nesse meio termo aqui, nesse percurso, ele disse que quantas ovelhas perdeu? Aí vou dar comigo. Uma perdida, uma foi perdida. Quantas ovelhas se perderam? Uma só. De 100 ovelhas, Perdeu uma. uma se perdeu. Qual é a porcentagem da perda? 1%. E a Bíblia diz que o pastor ele fez o que quando perdeu 1%? Foi em busca de encontrar, sim ou não? Tem uma coisa para te dizer. Muitos estão indo mal na vida, porque começaram perdendo 1% e não repararam. Quem é casado aqui, levanta a mão. Casamento é assim. Você começa perdendo 1%. Se você não reparar, você perde 100%. Um prédio, ele não desaba de uma hora para outra. Está lá o prédio perfeito, ele é como. Não. Pequenas achaduras que não são dadas reparos. Pequenas perdas que não reparam. E você acaba perdendo 100%. Agora, se fosse vocês que fossem aplicar esse texto aqui, a ovelha perdida, ela representa o quê? Obrigado, meu irmão. A ovelha perdida, vocês acham que ela representa o quê? Bom, você não afastado do seu pastor, né? Muito bom. Mas é mais uma grande educadora cristã, no livro Parábola de Jesus, página 190, no terceiro parágrafo. Ela diz que a ovelha perdida representa todo o planeta Terra. E as outras 99 ovelhas representam os mundos não caídos. Traduzindo, estava todo mundo aqui perdido, até que o Supremo Pastor tomou a decisão de sair dos pastos verdejantes, vir a esse deserto para nos resgatar. Amém? Então o crédito aqui é do Supremo Pastor. E Jesus estava contando essa parábola para os escribas e fariseus, e os escribas e fariseus falaram assim: mas mestre, nós entendemos, e aí? Aí Jesus falou assim para ele: calma filho, tem outro, verso 8. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma delas,
não acende a candeia, vai à casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus, outra vez por quê? Pelo pecador que se arrepende. O que é que a dracma representava? A dracma, para você ter uma ideia, era equivalente a um denário romano. Mas piorou mais a situação. O que é que significa um denário romano? A dracma para essa mulher aqui era como se fosse um dia de trabalho. Para você entender por que essa mulher foi procurar a dracma diligentemente até encontrar, vou dar um contexto. Quando o marido ia casar com sua esposa, ele pagava para o pai da esposa, o seu sogro, o dote. Ele tinha que pagar o dote lá. Aí o seu sogro pegava esse dinheiro, separava uma parte de dinheiro e dava para a filha. Por quê? Porque se o marido ele fosse para a guerra e ele demorasse na guerra, a mulher tinha recurso, ela tinha subsistência. Se por acaso o seu marido morresse na guerra, a mulher ela tinha aquele dinheiro ali para poder se manter e se virar. Interessante que a mulher, quando o marido morresse na guerra, 3 coisas ela poderia fazer. Ou ela ia para casa encontrar um parente resgatador, ou ela ia mendigar, ou ela ia se prostituir. Uma dessas coisas. Mas a dracma aqui para essa mulher representava como se fosse o seguro de vida dessa mulher. Agora, a dracma, vocês acham que era algo de valor para essa mulher, sim ou não? Sim. Estava perdido dentro ou fora de casa? Você percebeu que às vezes nós estamos perdendo algo de valor dentro de casa? Posso dizer um dos valores, não é moeda, mas estamos perdendo dentro de casa o respeito. Às vezes a gente estamos perdendo dentro de casa o carinho. Às vezes nós estamos perdendo dentro de casa a compreensão. Às vezes nós estamos perdendo dentro de casa, posso te dizer outro, não é moeda, mas nós estamos perdendo outros valores espirituais, como a oração, como a devoção. Aliás, há uma grande diferença entre reputação e caráter. A minha reputação é o que vocês estão vendo de mim aqui, vocês não conhecem o meu caráter. O meu caráter eu revelo em casa. Sabe quem conhece o meu caráter de verdade? É a minha esposa. Ela conhece o meu caráter. Porque na igreja a gente esconde quem de fato nós somos. Uma vez um pastor, ele estava fazendo funeral, aí ele chegou assim, aí estava a esposa do lado, os filhos, todo mundo chorando lá. Aí o pastor, ele começou a falar no funeral e falou assim, diante do caixão, falou: nossa, nós perdemos aqui um homem de Deus, um homem consagrado, um ótimo esposo, um ótimo pai. Aí a esposa parou de chorar com o filho, falou assim com o filho: filho, vai ver se é teu pai que está ali dentro do caixão mesmo. Parece que não é ele que está dentro do caixão, não. Por quê? É na igreja nós esconde quem de fato nós somos. Agora, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Não adianta você arrebentar lá fora e se arrebentar lá dentro. Então, é na família que nós tiramos a máscara, é na família que nós revelamos quem de fato nós somos. Porque na nossa casa, não é doutor, não é isso, não é aquilo. Nossa casa é você. Entendeu? Então, percebe que essas 3 palavras ela tem uma mesma sequência. Uma coisa é perdida, o dono há uma alegria quando reencontra. Eu tenho um sobrinho que hoje ele mora em Santa Catarina, e sempre quando ele vem para cá de viagem visitar a nossa família, né? Aí ele sempre brinca de esconde comigo. E eu percebi que toda vez que a gente brinca, ele se esconde no mesmo lugar. E não é que ele está se escondendo, ele está querendo ser encontrado. Então, existem filhos que fogem da presença do pai e se escondem da presença do pai, mas outros permitem ser encontrado. E eu creio que, em nome de Jesus, se você está aqui hoje, é porque você quer ser encontrado. Amém? Amém. Nós vemos aqui, falamos sobre 2 parábolas
A ovelha, ela estava perdida dentro ou fora de casa? Rapaz, vou botar no nome. A ovelha estava perdida dentro ou fora de casa? E a dracma estava perdida onde? Muito bem. No versículo 11, na parte de cima, assim, no título, no versículo 11, diz a parábola do filho pródigo. Mas esse título aqui, escrito em negrito aqui em cima, é o seguinte: a Bíblia original ela não tinha título. Então esse título aqui foi um artifício que os editores colocaram para facilitar nossa compreensão. Então, essa parábola aqui em cima que tem aqui escrito, o título, a parábola do filho pródigo. A gente poderia até mudar e falar assim, ó, a parábola dos filhos perdidos. Percebe? Uma coisa, existia 100 ovelhas. Uma se perdeu. Estava perdida fora de casa. Uma moeda se perdeu. Estava perdida dentro de casa. Havia um que tinha 2 filhos. Um estava perdido fora e o outro estava perdido. Vamos para o versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me da parte dos bens que lhe cabem. E ele lhe repartiu os haveres. Quantos aqui pediu herança? E quantos receberam? É interessante você entender isso aqui. Quantos pediram herança? E quantos receberam? Interessante que a Bíblia diz que o pai repartiu os haveres. O pai repartiu a herança por completo. Então eu acredito que os 2 filhos receberam a herança. É assim, ó. Segundo o livro de Deuteronômio, pedir a herança do pai só é possível quando o pai estivesse morto. Mas o filho aqui, o pai, está vivo. Então ele foi, depois que o pai morresse, né, e tal, ele poderia pedir ali aos familiares os seus bens, né? Mas o pai aqui está vivo. Então ele falou assim, ó: Pai, dá-me da parte dos bens que me cabem. Traduzindo, ele falou assim: Pai, faz um favor, pai. Aí o pai pôs: Não, filho. Aí ele: Pai, morre. Foi isso que ele disse do pai. Percebe que o pai ainda está vivo e ele pede a herança do pai. Ele queria que o pai estivesse morto, porque ele teve uma visão fora de casa, então na cabeça dele ele tinha que ir para fora de casa. E o pai fez o quê? Repartiu os haveres e deu a parte do bem que ele caiu. Uma coisa aprende com isso: Deus, ele respeita as nossas escolhas. Deus, ele respeitou a decisão do filho. O pai aqui, na parábola, ele respeitou a decisão do filho. Ele deu a parte que lhe cabia e o filho decidiu ir para distante do pai. Então, não pense que você vai falar assim para Deus: Deus, eu vou sair desse mundão aí, vou fazer tudo que não devo. Não pense que Deus vai enviar um anjo para te segurar. Ah, Deus, eu vou usar droga. Não pense que quando você estiver tarde, aí Deus vai enviar um anjo para usar um anjo. Não vai acontecer isso não. Mas lembre de uma coisa: hoje nós somos fruto das escolhas de ontem. E amanhã seremos frutos da escolha de hoje. Nós fazemos as nossas escolhas e as nossas escolhas nos fazem. Grava a frase: nós somos livres para escolher, mas seremos prisioneiros das consequências. Deus, ele respeita as nossas decisões. Versículo 13: Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, diz a Bíblia. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreviveu aquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. E uma coisa aprende com isso: quem despreza a herança passa necessidade. Você percebeu que o filho, ele pediu a herança do pai, ele não estava nem do pai?
Hoje não é diferente. Às vezes nós não honramos o nosso Deus da forma que Ele deveria ser honrado. Nós só queremos a bênção. Nós não estamos nem aí para Deus, mas quer saúde. Nós não estamos nem aí para Deus, mas quer prosperar. Nós nos colocamos diretamente no lugar desse filho pródigo aqui. No livro de Provérbios, ele diz que você receber a herança no tempo errado ou antecipadamente, no fim, não terá sucesso. Não terá sucesso. Versículo 15. Então ele foi e se agregou a uns cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele, caindo em si, grava essa palavra, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pouco fartura, e eu morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, peguei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Segundo a Bíblia aqui, o filho, ele caiu em si. A psicologia diz que a maior queda do ser humano é quando o ser humano cai em si. Para você cair em si, você precisa estar fora de si. E eu aprendo uma coisa com isso: todo abandono de Deus é um ato de insanidade. Você precisa estar fora de si para você poder abandonar Deus. Versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E disse o filho: pai, peguei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo, sandália nos pés, trazei um novilho, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. No versículo 20 diz que o pai estava sentado e o avistou. Eu acredito que o pai já estava lá esperando o filho. Desde que o filho saiu de casa, o pai já estava esperando por ele. Qual foram as três coisas que o pai fez? O pai fez o quê? Correu, abraçou e o quê? E beijou. Primeiro ponto: para correr naquela época era um ato vergonhoso. Por quê? Porque os homens vestiam como se fosse uma batina, vinha até aqui, até os pés, como se fosse um vestido. E para ele correr, precisava suspender aquele vestido e mostrava as pernas, que era vergonhoso na época. Então o pai, ele suspendeu aqui e correu. Por quê? Porque era a única forma dele salvar o filho. Imagine, aqui está a porta, o portão da fazenda está aqui. Aqui está o espaço onde estão os trabalhadores. E aqui está a casa do pai. Se o filho viesse daqui, do portão da fazenda, até o pai, possivelmente ele ia apanhar muito. Porque fazer o que ele fez com o pai era um desrespeito. Então ele poderia ficar quase que morto. Então, o único jeito de o pai salvar o filho era ir até o filho. Porque ali eu imagino os trabalhadores olhando: olha que vergonha, o cara correndo ali e tal. Aí quando percebesse, o pai já estava abraçado com o filho. Então, para eu e você estar aqui hoje, alguém precisou se humilhar. Alguém precisou ser humilhado para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje.
E quando ele chegou ao pai, quando ele chegou perto do filho, sabe o que aconteceu? Ele o abraçou e ele o beijou. Para o público que Jesus estava contando essa parábola, porcos era totalmente imundo. Então o filho, ele falou: pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai o abraçou, o pai beijou. Ei, ele estava sujo, maltrapilho, estava convivendo com porcos. Você acha que estava cheiroso dele? E uma coisa eu percebo: é fácil nós beijar quem está cheiroso, né? É fácil nós dar um abraço em quem nunca nos traiu. É fácil nós chegar e dizer que ama aquele filho que nunca foi embora. Amar aquele que nos ama, se alegrar com quem nos dá prazer. Mas deixa eu dizer uma coisa: um ateu faz isso. Quem não acredita em Deus faz isso. Sabe qual é o desafio de nós que acreditam em Deus? É amar aquelas pessoas que menos merecem ser amadas. Ei, nós não parecemos com Jesus quando nós vemos aqui na frente, que a gente canta aquele melhor louvor, que a gente vem aqui e fala aquelas melhores palavras, que a gente prega bem. Nós não se parece com Jesus quando isso acontece. Mas nós se parece com Jesus quando nós perdoa aqueles que não merecem ser perdoados. Por quê? O filho, ele achava que não merecia nenhum ato de amor pelo pai. Ele achava que ele não merecia o perdão. Eu tenho uma coisa para te dizer: quando menos você acha que merece o perdão, é quando mais você está precisando e necessitando de ser perdoado. Eu costumo dizer que as mensagens que Deus ele coloca no meu coração, primeiro ela faz uma mudança dentro de mim, para depois eu passar para vocês. E eu creio que pela graça de Deus e poder do Espírito Santo, ele faz a transformação da vida. Amém. Eu acredito que a partir de hoje você vai viver uma vida em santidade. Eu acredito que você vai viver uma vida em oração. Sabe por quê? Porque você necessita disso. Não é que Deus ele necessita que você vá a Ele para buscar Ele. Sabe por quê? De forma alguma. Deus ele não foi atrás o pai aqui da parábola, ele não foi atrás do filho. O filho que se achou na necessidade de ir até o pai. Porque ele estava longe do pai. Eu percebi que longe do pai, o filho ele foi para a desgraça completa. Estava no ápice sua fraqueza emocional. Versículo 25. Vamos fechar, que é na vigília, né? Tem que fechar isso aqui. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltaram-se, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças, chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: vê teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-nos com meus amigos. Versículo 30, eu queria fechar com isso aqui. Vindo, porém, esse teu filho, ele já reconhece que o irmão dele já não é irmão dele mais. Quantas vezes nós, com nossos irmãos, fazemos a mesma coisa? Quando nosso irmão chateia a gente fala: esse teu filho aí, eu ficava me enchendo o saco. Aí o pai ele já responde, não, ele continua dizendo para o pai: vendo porém esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostituta, meretrizes. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês: como é que o filho mais velho sabia que o filho mais novo estava gastando todo o seu dinheiro com prostituta
e com diretrizes, sendo que a Bíblia diz que o filho mais novo foi para uma terra distante. Pensem comigo, naquela época não tinha um WhatsApp, não tinha um SMSzinho para mandar, né? Para saber ali. Não tinha nem internet, eu acho, acredito que sim, não tinha. Agora, me diz como é que o filho mais velho sabia que o filho mais novo estava gastando seu dinheiro com prostituta. Como é que ele sabia isso? Só tem um jeito de explicar isso. O filho mais velho estava fazendo as mesmas coisas do filho mais novo, com uma diferença. O filho mais novo era público, ele era secreto. Só tem esse jeito de explicar isso aqui. O filho mais novo sabia que estava longe, o filho mais velho achava que estava perto. O filho mais novo era um pecador confesso, o filho mais velho era um santo hipócrita. O filho mais novo, símbolo de pecados públicos, o filho mais velho, símbolo de pecados secretos. Eu imagino Jesus ter falado ali, Jesus ter falado assim com os escribas e fariseus, assim o seguinte, havia 2 grupos. Você percebe que a referência de toda essa história aqui, desde o capítulo, do versículo 1 até o versículo 30, tem uma mesma sequência e retrata sobre as mesmas coisas. Você percebe que os publicanos e pecadores assumiam que não guardavam a lei, eram pecadores públicos, mas os escribas e fariseus eram santos hipócritas que diziam guardar tudo. Você percebeu que os pecadores e publicanos estavam perdidos dentro, fora de casa, e os escribas e fariseus estavam perdidos dentro de casa? Você percebeu que a parábola da ovelha perdida tinha 99 ovelhas que estavam perdidas dentro de casa e uma estava perdida fora de casa? Você percebeu aqui também que a moeda, uma estava perdida dentro de casa, enquanto a outra estava toda recuperada. E você percebe que é a mesma sequência, o filho aqui, a parábola dos filhos pródigos, é a mesma sequência. E é praticamente a mesma coisa. A parábola não termina. Por quê? Porque Jesus estava contando com os publicanos, os escribas e fariseus. A Bíblia diz que o filho mais velho, ele foi convidado a entrar na festa. Mas a Bíblia não diz que o filho mais velho, ele entrou na festa. Eu imagino Jesus ter olhado os escribas e fariseus naquele momento ali, e ter falado assim: uma ovelha, uma moeda, perdida fora, perdida dentro. Havia um pai que tinha 2 filhos, um estava perdido fora e o outro estava perdido dentro. Eu imagino Jesus ter olhado para os escribas e fariseus ali naquele momento e ter falado assim: e vocês? Vão entrar na festa? Ou vocês vão continuar pecando secretamente? Não existe pecado secreto. Para todo ato há uma testemunha invisível. Então, quando tu peca, é como se o céu voltasse todo para você. É como se você estivesse pecando e o céu olhasse para você como só existisse você na terra. A Bíblia lá também não conta que os escribas e fariseus entraram na festa. Eu pergunto, e você? Vai entrar na festa? Deus está perguntando para você nesta manhã: você vai entrar na festa? Da outras 2 vezes que marquei para eu vir para cá, não deu certo. Sabe por que não deu certo? Porque talvez você não estava aqui. E Papai do céu, ele já tinha previsto a tua queda. E ele projetou esse culto desta manhã para estabelecer a tua vitória. A pergunta é: qual dos 2 filhos você é? Qual dos 2 filhos você é? Em qual perfil você se encaixa? O filho mais velho, ele estava tão preocupado com os seus afazeres, que ele esquecia que a herança que o pai tinha
era dele também. Ele poderia se regozijar, matar quantos cabritos sequer ele quisesse. Quantos cabritos ele quisesse, ele poderia matar e regozijar com seus amigos. Mas ele estava tão preocupado com os seus afazeres, que ele esqueceu que existia amor. Simplesmente ele não amou o seu irmão de forma alguma, porque se o filho mais velho ele amasse o seu irmão, ele ia ficar feliz porque o irmão chegou com saúde. Está na hora de você parar de pensar na sua vida pessoal. Está na hora de você parar de pensar nos seus afazeres, de você viver uma vida de amor, reverência, uma vida de santidade, que é o Senhor. Talvez eu estou falando para você que o pecado está acabando com a tua vida. Talvez eu estou falando para você que o pecado está manchando a tua vida. Talvez eu estou falando para você mesmo que está ouvindo o Espírito de Deus. Mas eu imagino que você é semelhante à mulher de João 8. Mas Renato, está me chamando de adúltera? Não. Aquela mulher, ela se aproximou de Jesus, diz a Bíblia, cheia de espíritos maus. E Jesus expulsou os espíritos daquela mulher. Jesus conduziu ela foi. Saiu da presença do Senhor e voltou mais uma vez aos pés de Jesus, não como uma endemoniada, mas como uma prostituta. E Jesus olhou assim e falou: cadê os que te perseguem? Aí elas foram tudo embora, Senhor. Aí Jesus não tocou com eu de poder, vá e não peques mais. O que eu vou te falar agora não está escrito na Bíblia, mas está no meu coração. Imagina aquela mulher olhar para Jesus assim e falar: Senhor, não vou mais não. Porque a primeira vez que eu vim aqui, o Senhor me expulsou os demônios de mim, e eu fui, dobrei a esquina e eu me esbagacei toda. Eu imagino aquela mulher olhar para Jesus e falar assim: mestre, aonde tu for eu vou atrás. Senhor, se eu sair da tua presença, eu vou me esbagaçar toda. Sabe por que eu estou dizendo isso? Quando Jesus estava sendo crucificado, sabe quem estava lá? Uma ex-processo e uma ex-prostituta. Os discípulos tudo vazaram com medo, ó. Sabe quem estava lá? Uma ex-processo e uma ex-prostituta. Quando Jesus foi crucificado, estava no túmulo. Sabe quem estava lá do lado de Jesus, do lado do túmulo? Uma ex-possessa e uma ex-prostituta. A primeira pessoa a ver o corpo de Jesus glorificado foi quem? Uma ex-possessa e uma ex-prostituta. Eu aprendo uma coisa com isso: só vai para o céu quem se tornar ex alguma coisa. Aí o irmão está olhando para mim ali pensando: vou largar minha mulher, vou ser ex dela e vou para o céu. Não é isso não, irmão. Aqui não tem ex-prostituta, não. Mas tem um ex-pecador. Tem um ex miserável. Queria dizer para você, você que está me escutando nas redes sociais também, que você precisa ser ex. Sabe o segredo para você ir bem na sua vida? É você não largar a mão de Jesus. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, enquanto o pecado está cravado nas nossas carnes, nós estamos aptos a pecar. Então, de forma alguma, nós não devemos largar a mão de Jesus. A Tainá vai cantar aqui agora. Quando ela estiver cantando, eu gostaria de fazer um convite para você. Quem aqui gostaria de, quando ela estiver cantando aqui, se levantar e falar: Senhor,
o jogo está virado. Aquele que bate em mim vai apanhar. O pecado não vai me consumir. Quantos aqui vai tomar essa decisão de se levantar, erguer a sua voz ao céu e dizer: Senhor, me perdoa. Senhor, me dá mais uma chance. Ou me dá mais uma. Se esse é o teu desejo, você levante e erga a sua voz ao céu. Por tantos lugares eu passei, e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei. Meus sonhos queriam alcançar, você me deu força para lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou, como viver sem teu amor. Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior, vai mudando o coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor. Ao entregar Jesus na cruz, pra morrer em meu lugar, num mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos
para você hoje. E o convite é o seguinte: joga fora a velha roupa do pecado. Você veio para cá esta manhã para ser lavado com o sangue do Cordeiro, receber vestes novas. Daniel, ele tomou a decisão dele, não foi quando ele tinha 70 anos, não. Ele tomou a decisão dele quando ele era jovem. Deus convida você a tomar uma decisão ao lado dele, a conhecer seu filho como o único salvador da humanidade. E que esse Jesus que veio, morreu por mim e por você, prometeu filho, não como ser humano, mas cheio de glória e de majestade. Ele prometeu, e ele virá, e não tardará. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, gratos somos porque o teu Filho amado Jesus Cristo veio aqui nesse deserto para nos resgatar. Graças te damos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glorificado e exaltado és tu nos céus e na terra, e todo ser que respira pela sua mão, feche os seus olhos e olha. Papai do céu, eis que nós reconhecemos aqui que está dentro da tua casa, na igreja, não é sinal que estamos salvos. Senhor, lá fora também não é sinal que estamos perdidos. Mas, papai, nos ajuda a santificar-nos na tua palavra. Nos ajuda a nos afirmar na rocha que é Cristo. Que nós possamos viver como homens e mulheres inabaláveis. Que o derramamento do Espírito Santo possa cair da forma de chuva serôdia, Pai, sobre a vida do teu povo. Esse é o nosso clamor, papai, porque nós necessitamos. Papai, assim o mesmo Espírito que guiou Jesus no deserto, que eles possam nos guiar nos dias da nossa mocidade. Tua palavra diz que bem-aventurado não é o homem que tem conhecimento da tua palavra, mas a tua palavra nos diz também que bem-aventurado é aquele que ouve as tuas palavras, que tem as tuas palavras e as pratica, Senhor. Papai, desculpa a minha audácia, mas por favor, papai, não fica aí no céu não, não fica aqui nessa igreja não, papai. Vá da forma onipresente em cada coração aqui que está presente. Por favor, papai, não, nos ajuda a nós não sair da tua presença, porque senão nós vamos nos esbagaçar todo. Papai, a partir de hoje aqui, vamos viver santificados pela tua palavra. Nós vamos viver uma vida de oração, uma vida de comunhão. Que nós não vamos nos aprofundar nos pecados para que nós venha se afastar de ti. Papai, eu peço que todos aqui que estão aqui na tua igreja nesta manhã, que nenhum se perca, mas que todo alcance a vida eterna. Nessa oração, nós a pedimos em nome de Jesus. Olha para quem está do teu lado aí agora e fala: não solta a mão de Jesus.